Então, respeitável público da SEAD FM, sejam todos muito bem-vindos a mais um grande espetáculo do conhecimento. Isso aí. Bom, eu já chego com aquela energia lá em cima, super animada pra gente começar. Maravilha. E, bom, para quem está sintonizando agora, eu sou parte aqui da equipe da Academia BSB. E, como um homem apaixonado pelos palcos e um verdadeiro colecionador de arte, eu gosto de ver o aprendizado como uma grande peça de teatro, sabe? Ah, total. E eu tô aqui dividindo o microfone com a minha vibe de sempre, né? Quase uma, sei lá, uma contorcionista da linguagem. Eu adoro pegar as expressões, os jargões de quem mora fora, esse struggle todo de expat, e desdobrar isso com quem nos escuta. Com certeza. E olha, o nosso mergulho profundo de hoje é na análise das notas de aula mais recentes do nosso curso. Exato, notas diretamente do dia 13 de abril de 2026. E a nossa missão hoje é bem clara, né? Nós vamos dissecar o English Conversations Course. Mais especificamente, o progresso do nosso aluno VIP, o Alan. Aham, o Alan que é brasileiro, mas vive viajando pela Europa, né? A base dele é na Bélgica. Isso, ele trabalha na indústria das artes cênicas, o que já me agrada muito. E o grande objetivo dele nas aulas é dominar de vez as habilidades do nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência, o CFRL. Que é o nível bem mind-blowing, né? Exige que a pessoa consiga se comunicar com muita confiança, falar sobre experiências, sobre os sonhos e, claro, lidar com aquelas situações super imprevisíveis do cotidiano no exterior. Exatamente, tem que ter uma fluidez real. Então, para resumir o nosso roteiro de hoje, eu diria que a gente preparou um verdadeiro circo para quem está nos ouvindo. Opa, adoro o tema! Mas a gente vai começar domando aquelas feras imprevisíveis do vocabulário moderno, sabe? Nossa, sim, o picadeiro das palavras. Depois a gente vai se equilibrar no arame farpado da pronúncia. Em seguida, vamos fazer um voo livre no trapézio dos verbos no passado. E para fechar, um grande número de mágica envolvendo as mentes geniais de Frida Kahlo e Leonardo da Vinci. Uau! Olha, se isso não prender a atenção de todo mundo até o final, eu não sei mais o que prende. Então vamos lá. Acorda Academia BSB, efeitos sonoros imaginários de trombetas aqui, porque a gente vai entrar no picadeiro das palavras. É a nossa sessão de vocabulário atual. Boa. E as notas verbates dessa aula trouxeram uma fundação super importante, né? A anatomia humana. Tivemos palavras tipo bones, que são os nossos ossos. Sim, que o professor muito bem listou como skeleton parts, como um sinônimo para ajudar na fixação. Isso. E também apareceram ribs, as costelas, spine, a coluna, que a gente também chama bastante de backbone, né? E sabe o que eu acho fantástico aqui? É que, como ator, o corpo é a ferramenta de trabalho. Mas na linguagem, essas palavras de anatomia, tipo ribs e spine, elas são verdadeiramente os pilares que mantêm o esqueleto de um vocabulário forte de pé. Ah, que poético! Mas olha, fazendo aqui a minha contorção linguística, não adianta ter a coluna e os ossos se você não souber curar tudo quando se machuca, né? E a aula trouxe o verbo heal. Exato. Curar ou se recuperar, que é um sinônimo de recover ou cure. E a analogia que o professor usou foi muito boa. Ele falou sobre se recuperar da Covid tomando remédios. O remédio ajuda, mas é o corpo que precisa do tempo para fazer o heal. Sim, o processo interno, né? E aí, quando a situação é muito feia, a aula trouxe a expressão badly hurt, ferido gravemente. E eu sempre falo para os alunos que bad é o oposto de good. Claro, mas o badly, nesse contexto, não é tipo mal feito. Não mesmo. É um intensificador. Significa que foi muito forte, que foi grave. Uma intensidade dramática pura. E saindo dessa dor física, a gente teve o adjetivo acclaimed, alguém aclamado. Aquele artista que é highly praised ou amplamente reconhecido por todos. E onde ficam as obras dessas pessoas? Nos museums ou, claro, nas galleries. Sim, e mudando um pouquinho de arte para a sociedade, o vocabulário da aula também abordou figuras públicas. O documento traz os termos transgender woman e Brazilian congresswoman. Bem atual, inclusive. A aula usou esses termos especificamente para descrever a figura pública da Erika Hilton, né? Exatamente. E bom, focando estritamente no aspecto educacional das palavras, congresswoman é muito literal.
é a mulher do Congresso, a deputada. E transgender woman é a forma correta e neutra em inglês para mulher transgênero. E isso é essencial. O nosso papel aqui não é endossar visões políticas de nenhum lado, mas simplesmente refletir o material da aula e mostrar o que a palavra significa. O aluno de nível B1 precisa ter esse vocabulário para ler um jornal lá fora e entender o mundo. Total. É sobre ter autonomia na língua. Bom, e não basta ter só o esqueleto do vocabulário, né? Se você não souber falar, as palavras simplesmente colidem umas com as outras. E é por isso que a gente liga o rádio de novo pro globo da morte da pronúncia. Nossa, essa transição foi maravilhosa. E a pronúncia no inglês é mesmo um globo da morte, viu? É muita falsa semelhança. Aqueles sons que enganam muito quem tá estudando. Demais. Vamos ler o que teve nessa aula passada. Primeiro embate, a diferença entre grew, a grelha, e grew, o passado de crescer. Sim, e olha a frase da aula. I grew up eating food from the grill. O som do grew é super fechado e o grill é mais curto. E depois a gente teve bone, que é osso, e bunny, o coelhinho. Se você falar errado, a frase "The bunny has a small bone" vira uma confusão gigantesca, né? O coelho tem um osso ou o osso tem um coelho? Pois é, e tem o real contra o heal. O real precisa daquela enrolada de língua do inglês e o heal de curar é só aquele soprinho. It takes real time to heal. Nossa, e essa próxima me pega muito. Single contra singer. O solteiro ou o disco contra o cantor. O som do G faz toda a diferença. The singer released a single. Ah, mas espera, o meu preferido da dor de cabeça do SPET é pants versus paints. A calça e as tintas. O I muda tudo. He got pants on his pants. Agora deixa eu te contar um desespero de palco, o pânico absoluto de um ator esquecendo a diferença entre word, palavra, e world, mundo, no meio de um monólogo. Nossa, que pesadelo. Imagina a cena. A frase é "One word can change the world". Uma palavra pode mudar o mundo. Se o L não enrolar lá no céu da boca em world, você simplesmente diz que uma palavra pode mudar a palavra. E a plateia vai achar que você teve um colapso nervoso. É o fim da carreira. E além disso, a gente teve também a diferença entre know, de saber, e known, de conhecido. I know he is well known. Exato. E palavras extras para caprichar na leitura que o professor anotou. Tivemos paintings, famous, terrible, badly, including, ribs, sculpt e a maravilhosa unified. Unified. Que palavra forte, né? Muito. E eu vou usar essa deixa para fazer a nossa primeira pausa comercial. Mas, antes de ir, imagina só a tensão do Human Cannonball, a bala de canhão humana do circo. Ai, meu Deus, eu não tenho nem coragem de olhar isso ao vivo. Olha, a física por trás daquilo é insana. Ser atirado pelos ares não usa pólvora de verdade, é ar comprimido, e requer uma precisão milimétrica. 1 grau de erro no cálculo da trajetória e o artista não cai na rede, ele voa direto para o chão. E nós voltamos já já para falar de precisão. Bom, estamos de volta. E fazendo um gancho com o que você acabou de falar, essa precisão da bala de canhão humana é exatamente o que a gente precisa para dominar o vocabulário e a pronúncia que acabamos de ver. Com certeza, tem que cravar a aterrissagem do som. E falando em unified e em arte, deixa eu trazer um fato histórico aqui para os nossos ouvintes. A gente pensa no Leonardo da Vinci, nascido lá em 1452, e logo pensa na Itália, né? Uhum. Sim, a grande Itália renascentista. Só que a Itália não era um país unificado. Não era unified. Eram várias cidades-estados separadas. Florença, Veneza, Milão. Era um caos político e comercial. Nossa, que interessante. E isso casa muito bem com o comentário sobre o desempenho do nosso aluno VIP nas métricas do CFRL. Essa capacidade que o Alan mostrou de distinguir sons sutis, tipo real e heel, é um divisor de águas absoluto no nível B1. Sem isso, a sua audição fica fragmentada, igual a essa Itália do Da Vinci. Perfeito. Então, como é que a gente unifica as coisas no inglês? Como a gente transforma frases separadas num texto coerente? De volta à sintonia, conectando as peças na nossa sessão de Use of Language, o malabarismo das expressões. É um malabarismo real. E a aula trouxe 3 termos super chiques para dar aquele upgrade nas frases. Also known as we know it
e among many other things. Vamos explicar e fazer um roleplay rápido aqui. Also known as significa também conhecido como. E as we know it significa como nós conhecemos. O mundo como nós conhecemos, por exemplo. The world as we know it. E among many other things é entre muitas outras coisas. Então, num tom bem teatral, deixa eu te descrever. Esta é a minha colega, also known as a professora mais energética da rádio, que revolucionou a técnica de ensinar expat language as we know it, among many other things. Ah, eu adorei, me senti uma diva do pop agora. E eu devolvo dizendo que você é um excelente ator, also known as um caçador de artes nas horas vagas, que defende o teatro as we know it com unhas e dentes, among many other things. Muito bom. E depois de conectar essas expressões todas no presente, chegou a hora de dar aquele salto mortal para trás e aterrissar no passado, porque nós chegamos na gramática, o trapézio voador dos verbos no passado. E aqui é onde muito aluno cai sem rede de proteção, né? Porque a gente entra no passado simples, o simple past, e vamos começar com os regulares, que tem aquela regrinha famosa do ed no final. Que parece fácil na teoria, mas na prática a pronúncia pega. A aula listou walk, que vira walked, listen, que vira listened, look, que vira looked, brush e brushed, smile e smiled, breathe e breathed, watch e watched, rain e rained. O segredo é que esse E do final quase nunca é falado forte. Exato, ele meio que some, né? Mas aí, bom, aí o negócio aperta de vez, porque a gente entra nos irregulares e eu amo o jeito que o professor dividiu isso nas notas, grupos mentais. Sim, em vez daquela lista alfabética que ninguém decora. O grupo 1 focou nos verbos que ganham aquele som de U. Então, fly vira flew, blow vira blew e grow vira grew. E o grupo 2 é a galera que troca o I pelo A. Drink fica drank, swim vira swam e begin vira began. Tudo no mesmo ritmo sonoro. Maravilhoso. Aí o grupo 3 traz aquele som de U mais forte. O verbo speak fica spoke, break vira broke e o awake, de acordar, vira awoke. E o grupo 4 é onde o som fica bem sequinho no final. Sleep vai para slept e keep vai para kept. E claro, o documento não podia deixar de fora aqueles essenciais super usados. Eat e ate, write e wrote, read que continua read, mas muda a pronúncia. Sim, igual a cor vermelha. Isso mesmo. E buy e bought, sell e sold, drive e drove, study e studied, kiss e kissed e take e took. Mas onde o aluno tropeça feio mesmo é nas estruturas de negação e pergunta, né? Nossa, é o drama dos expats que eu vejo todo dia. Quando a frase é afirmativa, ok. Mas quando tem que usar o auxiliar de not ou didn't, o pessoal surta, porque o didn't já coloca a frase no passado, então o verbo volta para o infinitivo. Volta ao normal. E o erro clássico é o aluno querer empurrar um verbo no passado junto com o did. A pessoa manda um I didn't bought, achando que está arrasando. Pois é, e dói no ouvido. O certo é I didn't buy. O passado já está no did. E a mesma coisa para perguntar, did you buy? E não did you bought. Você tentar colocar ed em verbo irregular, então, tipo buyed. Meu Deus, é de chorar. É um nível de concentração que lembra muito aqueles artistas que fazem as apresentações com fogo, né? Nossa, sim. E as pessoas que engolem espada, a tal da iron tongue. É, exige muita prática e você não pode vacilar por um segundo. E vamos para a nossa segunda pausa comercial exatamente com essa imagem de perigo extremo. Daqui a pouco tem leitura biográfica e muito debate. Voltamos. E só recapitulando rápido, a gente já passou por esse vocabulário em chamas, pelas expressões cirúrgicas, voamos pelos verbos no passado e agora a gente entra no centro do nosso picadinho. E antes de entrarmos nos textos da leitura, falando ainda sobre passado, tem uma anedota de bastidores do mundo das artes que é linda. A mãe da Frida Kahlo construiu um cavalete especial, um easel. Nossa, sim, pra ela pintar na cama, né? Exato. Após o acidente, ela ficava deitada e o pai dela deu as tintas a óleo. O que era pura dor física e imobilidade virou a gênese da arte dela. E é exatamente narrar esse tipo de história de vida que o CFR B1 pede do aluno.
Misturar o passado simples dos regulares e irregulares sem hesitar, sabe? É o que banca a fluência e a capacidade de contar uma narrativa de forma coesa. Com certeza. E isso nos leva, finalmente, ao show de mágica da leitura. Preparem-se para as lendas da humanidade. Frida Kahlo e Leonardo da Vinci no palco principal. Uau! A aula explorou textos fantásticos sobre os dois. Começando pela Frida, nascida no dia 6 de junho de 1907, em Coyoacán, no México, e a história do acidente de ônibus que ela sofreu aos 18 anos. Aquilo foi brutal. O texto usou as palavras que a gente viu no começo. Ela quebrou muitos bones, ribs e a spine, a coluna dela. Mas aí vem a resiliência. Ela fez 55 autorretratos, os self-portraits, e a marca dela é que ela pintava de forma crua, sabe, honesta, sem tentar se embelezar ou fingir que estava feliz. É uma força da natureza e hoje a casa dela é um museu aclamado e ela é um ícone gigante do feminismo. Sem dúvida. E na mesma aula, o texto saltou para o nosso renascentista favorito, o Leonardo da Vinci, nascido na Itália em 1452. O cara com 14 anos começou como aprendiz do Verrocchio. Lá ele aprendeu a esculpir e desenhar. E ele não era só pintor, né? Ele encheu mais de 13 mil páginas de cadernos com esboços. Tudo bem que ele pintou a Santa Ceia e a Mona Lisa, mas a genialidade científica dele é absurda. Ele desenhava pontes, bombas d'água, tanques militares e as famosas máquinas voadoras, parecidas com helicópteros. O cara vivia no futuro. Mas olha só a quebra de expectativa hilária dessa aula. Depois de ler biografias de gênios do calibre de Frida e da Vinci, o professor foi debater artistas com o nosso aluno VIP, o Alan, e perguntou quais eram os artistas masculinos contemporâneos favoritos dele. Ai, eu racho de rir com essa parte. Você espera que a pessoa cite um pintor moderno, um artista de vanguarda, né? E o Alan responde super na lata Ed Sheeran e Sam Smith. Muito bom. É a cultura pop em ação, tá certíssimo. Mas olha, voltando aos gênios da leitura, eu vou colocar aqui uma opinião polêmica na mesa. E eu quero ver você discordar. Manda! Pra mim, a arte da Frida Kahlo é infinitamente superior. Porque ela é puramente emocional, é visceral, vem de dentro. Ela captura a resistência do espírito humano perante a dor do próprio corpo. Ela transcende a técnica, é sobre alma. Ah, não, peraí. Eu não posso deixar passar. A dor humana é importante, claro. Mas o Da Vinci é de outra galáxia. A arte dele é expansiva, é científica. Ele olhou para fora, para o universo. Ele dissecou a anatomia não pela dor, mas pela busca da perfeição mecânica da vida. Ele usou a técnica e a invenção para desenhar o futuro da humanidade, não só o próprio umbigo. Mas o que adianta voar em um helicóptero de papel no século XV se você não consegue se conectar com o coração das pessoas que estão chorando na Terra, meu caro amigo? A Frida curou gerações inteiras só existindo e pintando a própria realidade nua e crua. E o Da Vinci empurrou as fronteiras do que significava ser humano. Ele era a fusão do pincel com a matemática. É inigualável. Eu acho que a gente não vai chegar num acordo sobre isso hoje. Mas a beleza é poder argumentar assim no inglês fluente, né? Exato. Isso é o verdadeiro nível B1 na veia. E falando em recompensa, antes de fechar as cortinas, é hora do nosso grande sorteio das estrelinhas. Ah, nossa intermission de gamificação. E para quem não sabe, na Academia BSB a gente tem um sistema de pontos na nossa plataforma online. O aluno estuda, participa em aula, faz o dever de casa e ganha as estrelinhas. Sim, e esses pontos fazem o aluno subir no ranking. Eles competem para ganhar brindes mensais. Livros, estojos, canecas, aquelas camisetas exclusivas da escola. E podem até usar os pontos para bater em cursos. E como uma verdadeira mestre de cerimônias de circo aqui, rufem os tambores, porque o Stars Won Today do nosso aluno VIP, o Alan, pelo desempenho de hoje foi de exatas 52 estrelinhas. 52 estrelas, palmas imensas para o Alan, ele mandou bem demais. E agora, com a apoteose chegando ao fim, eu quero deixar quem nos escuta com um pensamento meio provocativo. Adoro. Tanto a Frida Kahlo, que estava presa naquela cama de dor, se recuperando,
quanto Leonardo da Vinci, que vivia limitado pelas engrenagens e tecnologias daquele século XV. Eles não usaram isso como desculpa. Eles usaram as próprias barreiras ao redor como combustível puro para falarem com a eternidade. Eles fizeram das limitações uma alavanca. Então a pergunta que eu deixo hoje é qual a limitação que você, que está nos escutando agora, pode transformar numa tela em branco para criar a sua própria obra-prima. Uau! Isso sim é algo para ficar pensando durante a semana inteira. E como a gente sempre lembra a todos, no final de cada dia ensinando inglês, It is not only about the language. it is all about communication.